Louvemos ao Senhor nesta noite com o capítulo de número 17 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 17, a palavra com a qual o Senhor nosso Deus nos alimentará nessa noite de ceia. Leiamos juntos na presença do Senhor. Apocalipse 17. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo: Vem e mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, terá de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus.
A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. O nosso tema de hoje, nessa palavra de Apocalipse capítulo 17, é esse que vocês vão repetir depois de mim: fim do mundo. O mundo vai acabar. O mundo vai acabar. O mundo vai acabar. E quem diz isso não são filósofos, não são governantes, não são políticos, não são doutores, mestres, psicólogos, sociólogos. Quem diz isso é Deus aqui na sua palavra. A palavra de Deus não é história da carochinha. A palavra de Deus não é conto de fadas. A palavra de Deus é a verdade. E faz parte dessa verdade todas as profecias concernentes ao fim do mundo. O mundo vai acabar. Graças a Deus. O propósito de Deus na criação desse mundo não era, nunca foi, deste mundo existir para sempre. O mundo é uma criação provisória. Ele tem data de validade e essa data está próxima do seu vencimento. O mundo vai acabar. Uma das profecias que declara isso é 1 João, capítulo 2, versículo 17. O mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. A vontade de Deus é a nossa santificação. Não estamos no mundo para buscar felicidade. Ímpios estão no mundo procurando felicidade. Ateus estão no mundo procurando felicidade. Nós não estamos no mundo para procurar felicidade. Nós estamos no mundo para buscar a Deus de todo o nosso coração. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Paulo pregou em Atenas, ficou registrado em Atos 17, que Deus de um só fez toda a raça humana para que habitassem sobre a face da terra. E para qual propósito? Para que buscassem a Deus, nem que tateando o possam encontrar, bem que não está longe de cada um de nós. O pecado perverteu o propósito que Deus havia criado a humanidade de buscar a Deus e substituiu Deus por felicidade. Pessoas sem Deus vivem buscando felicidade e alegria no mundo e nas coisas do mundo. Filhos de Deus não acham mais alegria em nada no mundo e nem em nenhuma das coisas do mundo, porque a nossa alegria é o Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, não no mundo, não no mundo. Ai dos que se alegram no mundo, porque são aqueles que agora riem, e deles Jesus disse: ai de vós que agora rides,
porque lamentareis e chorareis. Alegrai-vos no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. E a alegria do Senhor é produzida em nós pelo Espírito Santo de Deus. É uma das 9 características do fruto do Espírito Santo, descritas em Gálatas 5, 22 e 23. A alegria espiritual não tem nada a ver com felicidade. Felicidade é um conceito antropocêntrico, carnal, sociológico, um conceito decaído. Felicidade não é um conceito bíblico. Se você achar a palavra felicidade ou feliz na Bíblia, essa foi uma tradução errada. A palavra no original não era felicidade e nem feliz. Não existe na Bíblia, porque a Bíblia traz conceitos espirituais. Felicidade não é um conceito espiritual. Deus não nos quer felizes. Deus nos quer santos. Deus não disse sede felizes. Deus disse sede santos. E para se santificar você chora. Não tem santificação sem choro. Por isso Jesus disse: benditos os que agora chorais, porque sereis consolados. Os que semeiam entre lágrimas, colherão com alegria. Os que lavaram e alvejarem suas vestes do sangue do Cordeiro, toda lágrima será enxugada de seus olhos. E a alegria eterna coroará as suas cabeças. Isso não é felicidade, isso é salvação. Isso é vida eterna. Felicidade é paganismo, é ateísmo, é impiedade, é gente sem Deus. Gente sem Deus aí cada mês inventa uma coisa para buscar felicidade. Esse é o mês de inventar festas juninas. Esse é o mês de dançar forró, caipira e não sei o que bandalheira que é essa. Cada mês eles inventam uma coisa, porque precisam inventar alguma coisa, já que não tem dentro deles a fonte da verdadeira alegria, que é Deus. Quem não tem Deus no interior, tem que inventar alegrias externas, alegrias exteriores. Tem que inventar festas, tem que inventar viagens, tem que inventar resorts, tem que inventar diversões, porque não tem o Senhor, porque quem tem o Senhor não vê mais sentido em nada dessas coisas. Sabe por quê? Porque Ele nos preenche. Ele nos preenche. Ele nos preenche. Quantos anos vocês me conhecem aqui? Muitos de vocês já me conhecem há muitos anos. Já perceberam como eu gosto de fazer viagens? Já perceberam como eu gosto de ir para a praia? Já perceberam como eu gosto de ir para o Rio? Já perceberam como eu gosto de ir para resorts? Perceberam já isso? Frequentemente eu estou indo nesses lugares. Sabe por quê? Porque isso não me faz a menor falta. O meu resort é Jesus. Meu passeio é Jesus. Minha viagem é Jesus. Minha alegria é Jesus. Minha diversão é Jesus. Só que é mais do que diversão, é minha conversão, é Jesus. A gente vai para esses lugares para encontrar ímpios. Ouvir músicas ímpias. É muito triste. Uma vez ou outra aí,
Eu pego meus netinhos aí e vou aí para passar um dia em Caldas Novas e volto totalmente arrependido. Misericórdia, quanto mundanismo, quanta safadeza, quanto alcoolismo, quanta porcaria. Você entra numa piscina e tem um palhação lá em cima. Agora põe o seu braço para cima, põe o seu braço para baixo. Quem está aí do Rio, quem está aí da Bahia, quem está aí não sei da onde. E todo eu aqui, blá, blá, blá. Chamam isso de diversão. Falo, mas que é isso? O que esse povo está fazendo? Mas tem crente que gosta disso. Eu não. E há muitos anos. Sabe por quê? Primeiro, quem gosta muito dessas coisas vai ficar muito triste no céu. Porque lá no céu não tem nada disso com que você se alegra na terra. Absolutamente nada. Com que você vai se alegrar no céu? Se são essas coisas que te alegram na terra e não o Senhor. O céu é para aqueles que têm a sua alegria no Senhor. E a razão disso foi dita por Jesus. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E onde está o teu coração, é aí que está a tua alegria. Por isso que o homem de Deus tem a sua alegria, o seu prazer na palavra do Senhor e nela medita de dia e de noite. Não é isso? Salmo 1, versículo 2 não diz isso? Hã? Salmo 1, versículo 2 não diz isso? Aham. Aí as pessoas falam assim, mas a gente precisa fazer isso, a gente precisa fazer aquilo, a gente precisa fazer isso, nossos filhos precisam disso, as crianças precisam disso, os jovens precisam disso. Precisa nada. O que criança, jovem, família, casal, adulto, idoso precisa é só do Senhor Jesus. Por isso Davi, que era o homem mais rico da nação, porque era o rei, ele desprezava toda aquela riqueza e dizia para o Senhor, meu Deus, outro bem eu não possuo, a não ser a Ti. Tu és o meu único bem. Por isso Asaf diz no Salmo 73, quem tenho eu no céu, senão a Ti? E não há outro que me atraia na terra. Não há nada que me atraia na terra, a não ser o Senhor. Isso é conversão. Isso é converter o coração para Deus, para Cristo. Quem está de frente para o mundo, está de costas para Deus. Se quiser ficar de frente para Deus, tem que dar as costas para o mundo. Filhos de Deus não são mundanos. E mundanos não são filhos de Deus. São filhos do príncipe desse mundo, que é o diabo. E Jesus disse isso até para gente religiosa, em João capítulo 8. O pai de vocês é o diabo. Porque é das coisas dele que vocês gostam. Filhos de Deus amam a Deus, amam Jesus. E aí Jesus disse, João 14, 23, se alguém me ama, a prova é essa, se alguém me ama, guardará
a minha palavra. Guardará significa obedecerá a minha palavra. E meu Pai o amará. E nós, eu, o Pai e o Espírito Santo, viremos para Ele, não para os outros, para Ele. E nele faremos morada. Isso é algo tão sério que Jesus, diante do Pai, Ele não ora pelo mundo. João 17, ele disse: Pai, eu não rogo pelo mundo, eu só rogo por aqueles que do mundo tu me deste, porque são teus. Jesus não ora por ninguém do mundo. Ele não perde tempo orando por quem é do mundo. Mundanos não recebem intercessão de Jesus. Jesus intercede só por aqueles que verdadeiramente são de Deus. E 2 Timóteo 2,19 está gravado o selo do firme fundamento de Deus. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Aleluia. O mundo, graças a Deus, vai acabar com toda essa porcariada que tem por aí. Tudo vai acabar. Todas as nações vão acabar. O Brasil, graças a Deus, vai acabar. Nação amaldiçoada, perversa, satânica, macumbeira, diabólica e desviada do Evangelho e lotada de falsos evangélicos que querem fazer marcha para Jesus, mas não andam nesse caminho apertado todos os dias da sua vida. Jesus não mandou ninguém fazer marcha, mandou andar na verdade. A marcha dos filhos de Deus é andando na verdade todos os dias. Isso é a palavra de Deus. Porque esse mundo perverso, cheio de religiosidade perversa, de satanismo, vai acabar. Vai acabar. O capítulo 17, que nós lemos hoje, aqui do livro dos Atos dos Apóstolos, ele está localizado Apocalipse, ele está localizado nesse texto maior do livro Apocalipse, que vai do capítulo 6 até o capítulo 20, onde estão registrados, repita, acontecimentos futuros. Esse texto, ele tem um desenvolvimento e uma conclusão. O desenvolvimento do capítulo 6 até o capítulo 16 são os eventos que estão profetizados para a, grande tribulação. 7 anos da grande tribulação que estão aí no futuro para começar. A conclusão desse texto vai do capítulo que lemos hoje, 17, até o capítulo 20, cujo título é, consumação. Foi essa palavra usada por Jesus em Mateus 28, 20. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A palavra século no singular, ali não está no plural. A palavra século não significa um período de 100 anos. Significa todo o tempo, desde que Deus criou o mundo, desde Gênesis 1 até o último dia da existência desse mundo. Jesus disse: estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Por isso Ele está aqui hoje conosco. Nós estamos entrando hoje então nessa conclusão aí, desse texto maior do Apocalipse, versículo 17 a 20, consumação, e ele está dividido assim, ó. Do 17 ao 19,
o texto traz elementos concernentes ao, diga, fim da tribulação. O fim dos 7 anos da grande tribulação, do 17 até o 19. E no capítulo 20, diga, milênio. O reino milenar de Cristo depois do período de 7 anos da grande tribulação, fazendo com que toda essa consumação seja um período de 1007 anos. 7 anos de grande tribulação e depois o reino milenar de Cristo ainda sobre essa terra. E depois tudo acabará. Nós estamos então aqui nesse texto do fim da grande tribulação, que vai do 17 ao 19. O 17 que lemos hoje e o 18 que leremos domingo que vem, o título é, diga, Queda da Babilônia. Já eu falo disso. E o 19, o título é, diga, Dupla Ceia. O capítulo 19 fala da ceia profetizada por cada uma das ceias que nós fazemos a cada mês. A ceia que nós fazemos aqui a cada mês é uma profecia, é um ato profético para a ceia que Jesus vai servir no céu quando nós chegarmos lá. Essa ceia é chamada de as bodas do Cordeiro. É o casamento de Jesus com a sua igreja eleita. Aqui na terra, a igreja eleita é noiva do Cordeiro. No céu, ela será a esposa eterna do Cordeiro. Essa é a ceia, a primeira ceia. E a segunda ceia vai acontecer na terra. É uma ceia para os animais da terra, para as aves dos céus, para comer carne de reis, de presidentes, de governantes, de soldados, de generais, de majores, de capitães, de todos os que estiverem aqui na terra sendo massacrados no fim da grande tribulação, na guerra do Armagedon. E tem uma palavra de Deus convidando todos os animais selváticos e todas as aves do céu, vinde participar da grande ceia que Deus preparou para vocês e comam as carnes dessas pessoas. Por isso 19 é a dupla ceia. Ok? Nós estamos aqui nos 2 capítulos que falam da queda da Babilônia, o 17 e o 18. No 17 que nós lemos hoje, a Babilônia é representada como uma mulher. E no 18, que nós veremos domingo que vem, a Babilônia é representada por uma cidade. Mulher e cidade. No texto de hoje, ela é representada por uma mulher. Então, estes 18 versículos aqui do capítulo 17, cujo título é Mulher, ok? Está dividido assim. Tem um desenvolvimento, versículos 1 e 2, onde essa mulher é apresentada como a Babilônia. Então diga, apresentação da Babilônia. E do 3 ao 18, essa Babilônia é chamada de Mãe das Meretrizes. Ok, por isso que o versículo chave que eu peguei aqui para essa noite foi o versículo de número 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Repitam bem forte. Muito bem. A palavra Babilônia, ela procede do nome da torre que recebeu o nome Torre de Babel. Gênesis capítulo 11, os homens quiseram fazer uma torre e foi ali que Deus confundiu as suas línguas para que eles não se entendessem e não conseguissem o seu intuito de fazer aquela torre. E a torre foi então abandonada porque eles não entendiam mais a linguagem um do outro. Por essa razão,
eles deram o nome de Torre de Babel, porque a palavra Babel é um substantivo hebraico, confusão, e também o verbo confundir. Confusão e confundir. Deus ali confundiu-lhes a linguagem, confundiu-lhes as línguas, para que eles não continuassem na construção daquela torre. A Torre de Babel representava vou usar uma palavra moderna que inventaram há poucos tempos, um empoderamento do homem no pecado. O homem no pecado se empodera nesse pecado, se torna cada vez mais poderoso e trabalha para construir um estilo de vida sem Deus. Um estilo de vida no qual Deus não faz parte. Tá? Esse estilo de vida é chamado de mundanismo no popular e numa linguagem mais técnica de secularismo. Secularismo ou o mundanismo é o sistema de vida criado pelos homens pecadores. Em Gênesis 11, Deus não impediu aos homens de construírem esse sistema representado naquela torre. Deus apenas adiou. E os homens, a partir dos séculos, dos milênios que foram se passando, eles foram começando a compreender a língua uns dos outros, até chegar no tempo que nós estamos hoje, que é um tempo de globalização, onde todo mundo entende todo mundo, onde o mundo inteiro tem duas línguas oficiais, a primeira é o inglês e a segunda é o espanhol. Mas mesmo sem o inglês e o espanhol, tudo hoje tem legenda, tudo hoje tem tradutores eletrônicos, todo mundo entende todo mundo. Sabe o que significa isso? Que a Torre de Babel está construída e funcionando, e o topo dela já atingiu o céu. Não o céu onde Deus está, não. O céu aqui, cosmológico, a atmosfera da Terra. O topo da Torre de Babel são os satélites ao redor da Terra, ligando o planeta todo em uma teia. Web significa em inglês teia. A teia de uma aranha. Essa aranha é o diabo, Satanás. E a humanidade toda presa nessa teia, nessa rede de comunicação, dominada pelo diabo, dominada pelo pai da mentira, uma rede cheia de mentiras, de perversão, de abominações, de promiscuidade, rede de comunicação onde a maldade é exaltada, o pecado é exaltado, a vileza é exaltada e o evangelho é difamado, a palavra de Deus é difamada, Deus é difamada e quem é de Deus é difamado. Isso que o diabo faz nesse sistema secular chamado de secularismo, mundanismo e que leva o nome de Babilônia, e que neste capítulo 17 é representado por uma mulher, no capítulo 18 por uma cidade, no capítulo 17 por uma mulher. Por que é representado por uma mulher? Porque uma das armas mais poderosas que o diabo usa no mundo é a promiscuidade sexual. E infelizmente a mulher, a figura feminina, o corpo feminino, a mulher tem sido, desde muitos séculos, a principal arma de sedução sexual, de prostituição, de pornografia, de promiscuidade sexual no mundo inteiro. Uma das armas do diabo que perverteu a sexualidade humana, criada por Deus para o matrimônio e a procriação de filhos, a constituição de família. Fora desse âmbito, tudo que se fala de sexo é
perversão. Sexo fora do casamento, e é casamento abençoado por Deus, não vale só no civil, não vale só ajuntamento, não vale só morar junto, tudo isso é fornicação. É um casamento abençoado por Deus, onde é lícito que esse homem se case com essa mulher, e é lícito à luz da palavra de Deus que essa mulher se case com esse homem, para que os dois sejam uma só carne, e os dois são os únicos que podem ter acesso a um relacionamento conjugal íntimo entre os dois e mais ninguém. Isso é santo, porque vem de Deus. O diabo pegou isso pelo pecado da humanidade e perverteu a sexualidade humana, transformando a sexualidade humana em um tremendo mundanismo de prostituição, de promiscuidade no mundo inteiro. Por isso, esse secularismo é representado aqui por uma mulher. A mulher que tem sido usado como a chave da propaganda e do marketing dessa promiscuidade. Abominável aos olhos de Deus. E por isso o nome dessa mulher é Babilônia, a grande. Ela é a Babilônia porque ela é o secularismo. Ela é a grande porque ela domina a humanidade toda. Ela é a mãe das meretrizes, porque ela é a mãe de todos os que praticam prostituição, seja de qual forma for. E ela é a mãe das abominações da terra, porque tudo que é abominável nessa terra tem um fundo sexual, tem um pano de fundo de promiscuidade. Abomináveis. Aqui diz no capítulo 17, no versículo 1, que essa mulher se acha sentada sobre muitas águas. E o versículo 15 nos mostra, nos identifica o que significam essas muitas águas. As águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. As pessoas, os mundanos estão sendo cavalgados por esse demônio. Os mundanos estão sendo cavalgados por essa besta que domina a vida deles e está levando eles diretamente para o lago de fogo e de enxofre, porque são pessoas promíscuas e que participam ou assistem, ou apoiam, ou aplaudem qualquer espécie de relacionamento sexual fora do justo casamento criado, instituído por Deus. Por que esses povos, essas multidões, essas pessoas, essas nações são representados por águas? Porque água é uma simbologia de instabilidade. Instabilidade é o contrário de estabilidade. Por isso, quando está para chover ou vai chover, né? Então, as pessoas lá que falam do tempo, os meteorologistas, dizem que o tempo está instável, porque tem muitas águas caindo aí do céu. Tempo instável. Tempo estável é o tempo quando tem sol, está seco, não está chovendo, é estável. As águas representam a instabilidade da natureza humana por causa do pecado. Por causa do pecado, as pessoas são instáveis, fracas, manipuláveis, levadas por toda espécie de vento, de moda, de propaganda, do que o mundo fizer. O secularismo é um ditador, e essas pessoas são os seus fiéis seguidores. Não são fiéis a Deus, não são fiéis à palavra, mas são hiper
fiéis ao mundo e ao mundanismo. Da palavra, da verdade, eles desconfiam, não acreditam na verdade, mas nas mentiras do mundo, eles acreditam, dão todo o seu apoio e até a sua vida, porque essa mulher, a Babilônia, está montada sobre eles. Essa mulher está montada não somente sobre eles, mas ela está montada sobre, atenção a isso, todo o sistema político mundial de todas as nações da terra. Ela está montada sobre os reis da terra. Ela está montada sobre os governantes da terra. Ela tem toda a influência em todos os governos da terra. E isso não vai mudar até o Armagedon, quando as carnes desses reis, desses políticos, será comida pelas aves do céu e pelos animais predadores da terra. Por isso, igrejas, pastores que pensam que igreja tem que ter militância política, são homens de Belial e não homens de Deus. A igreja de Jesus Cristo não tem partido político, não tem candidato político. A igreja de Jesus Cristo não faz parte do reino dividido da política, porque nós somos cidadãos do reino indivisível de Deus, o único reino eterno. E somos chamados disso na palavra: vós sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos o reino. Não temais, disse Jesus, pequenino rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Cidadãos do reino não levantam bandeiras nacionais na terra, porque a nossa nação não é aqui, é no céu. E aqui somos embaixadores do reino, para anunciar a todas as pessoas, indiscriminadamente, a mensagem da reconciliação. E pregar para elas dizendo: reconciliai-vos com Deus. Porque a política do mundo, partidos do mundo, ideologias do mundo, ideologias de direita, ideologias de esquerda, ideologias de centro, a Babilônia está montada em todas elas. Nenhuma dessas ideologias é de Deus. Deus não é de direita, Deus não é de esquerda, Deus não é de centro. Deus é santo. Deus é santo. Deus é santo. E todo joelho vai dobrar-se, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua proclamar que somente Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Deus. Fora de Jesus estão todos dominados pelo maligno, e por isso a palavra de Deus declara, 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. A nossa luta nesse mundo não é contra homens, não é contra carne e sangue. A nossa luta é em outro âmbito, é no âmbito espiritual, contra Satanás e os demônios. E contra eles, Jesus disse, Lucas 10,19, eu vos dei autoridade para pisardes serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Aleluia. As pessoas sobre as quais a Babilônia domina são as mesmas que adoram a besta. São os adoradores da besta, que conforme está escrito no versículo 8, não têm os seus nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo.
Quer ser do mundo? Quer participar do mundo? Quer brigar por esse mundo? Quer lutar por esse mundo? Quer ser brasileiro? Quer lutar pelo Brasil? Quer tirar a veste de Cristo e vestir verde e amarelo? Vai adorar a besta, provando que o seu nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro. O Cordeiro que esteve nesse mundo e disse, diante de um político, diante de um governador: o meu reino não é deste mundo. Bem claro, irmãos? Eu não vou escutar o que o pastor Edivaldo está dizendo, não, porque tem outros pastores que dizem coisas diferentes. Fique à vontade. Fique à vontade. Não estou nem aí para isso. Pode ouvir quem você quiser. Mas Jesus disse assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas não ouvem a voz de estranhos, antes fogem deles. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me conhecem, eu as conheço, eu lhes dou a vida eterna e ninguém jamais as arrebatará das minhas mãos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quer pôr o pé no mundo? O diabo já toma logo conta do seu pé no primeiro segundo que você pôr ele no mundo. Quer pôr o pé no mundo? O diabo já começa a dominar sobre esse pé no mesmo momento que você o põe no mundo. Quer ter alianças no mundo? Quer ter alianças com gente do mundo? Quer se comprometer com gente do mundo? Você já decaiu de Cristo, decaiu da graça. Quem é de Cristo não se mistura com o mundo. Por isso, sereis odiados de todos por causa do meu nome. E quem quer agradar a homens, Gálatas 1:10, não é servo de Cristo. Perdeu a graça, perdeu a vida eterna. Vale a pena perder a vida eterna por alguma coisa desse mundo? Vale a pena perder a vida eterna por alguma pessoa desse mundo? Vale a pena perder a vida eterna por alguns trocados nesse mundo? Mesmo que esses trocados sejam milhões? Você conhece Jesus de verdade? Ele é o teu tesouro? Onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Jesus não disse que ele era o príncipe do mundo. Ele disse que o diabo é o príncipe do mundo. Ele disse que ele é o príncipe da paz. Jesus Cristo é a nossa paz. O Senhor é a nossa bandeira. O céu é a nossa casa. Aqui somos estrangeiros e peregrinos. E odiados, se verdadeiramente somos de Deus. Mas se o mundo está amando você ao invés de te odiar, cuidado porque você está do lado errado.